Pois eu espero que fique. Pois eu espero que. Pois eu espero que quem não está bem aí, né? Que fique bem, tá certo? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, oi. Peguem o livro de vocês e abram aí na página 158, tá certo? Para nós fazermos a correção da atividade. Página 158. Enquanto vocês abrem aí, eu vou ler a primeira questão, tá certo? Logo em seguida, alguém diga aí no chat para ler, certo? Página 158, Mariana. Certo? Correção da atividade passada. 1. De acordo. Oi, Walter. Não, não. Como assim, Walter? Já tomou alguma coisa? Se tiver doente, Walter, pode sim, tá certo? Qual é o seu número? Vai justificar aqui? 13. Ok. Então vamos lá, continuando, pessoal. Melhoras, Walter. Eu imagino. Pois melhoras, tá certo? De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve um aumento considerável de denúncias de discriminação contra as religiões. Segundo o texto, qual foi o motivo desse aumento de denúncias, pessoal? Posso falar, tia, por aqui? Pode falar sim. Eu botei o seguinte: as religiões de origem africana, como Candomblé e Umbanda. Pronto. Mas, Riquelme, por que começaram a ter mais denúncias quanto a isso? Posso falar, tia? Pode. Discriminação contra as religiões. Pessoal, é isso mesmo. Tanto que o Riquelme falou, como que o Pablo falou, está relacionado, né, à discriminação dessas religiões. Mas a pergunta é o motivo de ter aumentado as denúncias. Por que que vocês acham que aumentou as denúncias? Que as pessoas não têm respeito com as religiões, diminuiu a impunidade. Eu acho que vocês, acho que ninguém ainda conseguiu entender muito bem a pergunta. Página 558. Eu vou tentar explicar a pergunta para vocês, tá certo? Está perguntando o motivo de ter aumentado, não é de ter aumentado a discriminação, é de ter aumentado a denúncia. As pessoas começaram a denunciar mais esse tipo de crime, tá certo? Por que é que começou mais a ter denúncias, pessoal? Começou mais a essas denúncias por conta que as pessoas começaram a ter mais consciência, tá certo? Desses atos, né? Que isso é crime. Aí, como as pessoas começaram a ter mais consciência de que isso era crime, começaram mais a denunciar, tá certo? Então, vocês vão colocar que as pessoas começaram a se conscientizar que isso é crime, tá certo? Discriminação é crime, ok? Questão número 2. Posso ler, tia? Pode sim.
Leia. Entre os caos está a invasão de terreiros em Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizaram protesto em frente a um ter- terreiro de religião de matriz africana e afro-brasileira, como descreve um denunciante. Outro caso foi o uso por uma igreja de imagens de mães de santo, chamado de feitiçaria, e difundido o ódio pelas redes sociais, afirma outra pessoa. Pode ler. Nesse trecho, a palavra feitiçaria foi empregada com um sentido positivo ou negativo? Posso falar, E tia? aí? Pode falar. Negativo, pois está como ofensa. Exatamente, Pablo. Quando eles chamam aí isso, Mariana. Quando chamam aí essa mulher de feiticeira, eles estão querendo ofender, tá certo? Então é um sentido negativo. A intenção deles é ofender a pessoa. Então está correto, Maria Barreto. Então coloque negativo, como o Mariano colocou, e coloque aí o que o Pablo disse, tá certo? Porque estava no sentido de ofender, eles tinham a intenção de ofender. Letra B, Raíssa. A partir de uma breve pesquisa, explique qual a diferença de religião de matriz africana e religião afro-brasileira. Pronto, pessoal. Então vocês vão pesquisar e diferenciar o que é uma religião de matriz africana e uma religião afro-brasileira. Página 158. Pode falar. Religião de matriz africana é oriunda das religiões africanas. E o afro-brasileiro é a mistura das religiões praticadas na África e a aspectos religiosos do Brasil. Exatamente, Pablo. Correto, tá certo? Resumindo aí o que o Pablo disse, para que os outros entendam e para quem não fez, fazer, tá certo? Qual é a diferença? O Pablo pode deixar a sua resposta, tá certo? Tá correto. Vou só explicar a vocês em palavras mais simples. Vocês vão colocar, tá? Nessa questão, a religião de matriz africana são aquelas religiões oriundas da África, ou seja, que tiveram sua origem na África, tá certo? As religiões afro-brasileiras são as religiões que foram trazidas pelos escravos e difundidas pelo Brasil, tá certo? Tem raízes africanas, né, lá trazida pelos escravos, mas não são totalmente da África. Elas nasceram aqui no Brasil, mesmo sendo trazida por escravos africanos. Entenderam, pessoal? Todo mundo fez essa questão? Pronto. Vou repetir aí para os meninos que não entenderam. Vocês vão colocar que a religião de matriz africana, a religião africana, tem origem na África, tá certo? E isso, Patrícia, vocês podem copiar a resposta aí da Patrícia. São trazidas da África, Patrícia, mas se misturam aqui com a cultura brasileira, tá certo? Ok? Entenderam, né? Então, é isso. Questão número 3. Ótimo, Bia. Quem aí pode ler para mim a questão número 3? Ou a Raíssa pode continuar lendo, se ela desejar. Pode, Bia, por favor, amor. Pode ler. Tá ouvindo, tia? Sim, perfeito, pode ler.
O Brasil tem um histórico da negação nas tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião, mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Sobre isso, responda. A. Juntamente com seu professor, faça uma pesquisa sobre a influência do continente africano sobre o Brasil. Então, essa questão aí é uma questão que vocês teriam que fazer uma pesquisa. Pode falar, Maria Barreto. Eu coloquei assim: os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Perfeito, Maria. Pronto. Gente, quem colocou essa resposta aí é igual a da Maria, ou parecida, corretíssimo, tá certo? Perfeita a pesquisa de vocês, né? Pablo e Bia, que também colocaram isso. Perfeito. Para quem não colocou, eu vou tentar resumir o que os meninos colocaram aí, né? Eles colocaram que o quê? Qual é a influência da África aqui no Brasil? Quando foram trazidos os escravos para cá, influencia isso mesmo, então, nas palavras, na alimentação, nos temperos, religião, como a gente viu no texto, música, dança. Então, correto, Riquelme. Então, a África tem toda essa influência aqui no nosso país, tá certo? Porque foram trazidos os africanos como escravos, e mesmo eles trazendo os africanos para cá, os africanos não esqueceram a sua cultura lá na África, eles trouxeram junto com eles, né? A música, a alegria que eles tinham, as danças, a comida, tá certo? Então, é correto, pessoal, é isso aí mesmo. Letra B. No Brasil, vou ler. Bia, pode ler. No Brasil, há uma tradição de negar as tradições africanas. Por quê? Olha, nessa opção aí, ele está afirmando que no Brasil há uma tradição de negar as tradições africanas. Por quê? Pode falar. Posso falar aqui? Pode sim? Pode falar, Pablo. Porque existiam os escravos que vieram para o Brasil trabalhar. Tudo que viam dele significava daí. Pronto. Então, por que é que eles têm esse preconceito, né? Começa lá dos escravos, aí a Maria colocou aí. Porque muitas pessoas têm preconceito e pela visão generalizada que a maioria das pessoas possuem da África no Brasil. O Ricardo colocou que a briga entre as religiões se orienta por uma lógica capitalista. É verdade, Ricardo? Isso, Patrícia. Verdade, Isabela. Então, juntando tudo aí que o Pablo falou, a Maria, Riquelme, Patrícia e Isabela, começa desde mesmo lá do tempo, né, dos escravos, né, que eles eram considerados pessoas sem valor nenhum. Então, até hoje, essa cultura aí vem se perpetuando. E tudo que é relacionado à África, não todo mundo, mas há muitas pessoas mesmo, têm preconceito. Oi, Raíssa, pode falar. Você estava doente, não é, Raíssa, na outra aula? Isso, o Roberto me falou. Eu queria só que tu me dissesse teu número para me justificar a tua falta da aula passada, tá certo? 12. Muito bem. Pronto, Raíssa, tu pode pegar essa correção agora, tá pegando? Ótimo. Exatamente, Pablo, é isso mesmo. Então, pessoal, essa resposta é pessoal, tá certo? Vocês vão juntar tudo aí que foi falado pelos colegas de vocês e por mim, tá certo?
e vão colocar aí o que é que vocês acham. Por que tanto preconceito contra todas as coisas que são de origem africana? Ok? Quarta questão. Quem pode ler? Posso, tia? Pode sim. Quarta questão. Sabemos que a diferença entre notícia e reportagem é que a primeira informa fatos de maneira mais objetiva e aponta as ações e os efeitos. A segunda vai mais no fundo. Faz investigações, produz comentários, levanta questões, debate e argumenta. Pensando nisso, qual foi o argumento utilizado pelo professor Frank Uzark sobre a tensão entre as religiões? E aí? É exatamente o capitalismo, e Kelvin. Até a resposta que você tinha dado antes, né? Caberia muito bem aqui. Porque tudo está relacionado aí ao capitalismo. Tá certo? É isso que ele fala. Ok? Então, vocês vão colocar aqui toda essa briga aí gira em torno do capitalismo. Ok? Verdade, Pablo. Mas por que é que ele acha que tem essa briga aí? Porque tudo isso está ligado ao capital, ao dinheiro. Então, vocês vão colocar isso, tá certo? Isabela e Pablo. E os outros também que não fizeram. Que essa briga está ligada ao capitalismo. Exatamente isso. Patrícia, lê a questão número 5. E o Mariano pediu para ler. Lê a questão número 6, tá certo, Mariano? Patrícia, pode ler assim. Leia. O maior problema é a impunidade. Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de uma parcela da comunidade de internautas de querer utilizar a rede para essa finalidade. A impunidade é o combustível da criminalidade. Baseado nisso, responda as questões abaixo. A que classe gramatical pertence a palavra impunidade? E aí, impunidade pertence a que classe gramatical? Substantivo. Exatamente. Se tiver colocado só substantivo, está correto, tá certo? Substantivo. Letra B. Pesquise no dicionário as palavras impunidade e criminalidade e relacione o significado delas ao texto. Pronto, Posso vocês falar, vão... tia? Pode, amor. Depois a Isabela. Impunidade. Pode falar. Impunidade. Falta de punição. Criminalidade. Estado do que é criminoso. Isso. Aí vocês iam fazer isso, colocar esse significado e depois dizer como eles se relacionam no texto. Pode falar, Maria, né, que pediu primeiro aí. Ô, tia, eu coloquei a mesma coisa do Pablo. Aí só que o meu foi. Eu coloquei mais um pouco. Eu coloquei assim, com a impunidade, a criminalidade sobe, aumentando assim os roubos, assaltos, subornos e outros crimes como assassinato. Ou seja, com a impunidade, a criminalidade sobe. Muito bem, Maria. Isabela? Impunidade, estado de impune, falta de punição, de castigo. Criminalidade, característica ou estado de quem ou do que é criminal. Perfeito. A resposta da Isabela e a resposta do Pablo estão corretas, tá certo? Deixa isso aí. Para quem não fez, a impunidade é o quê? Falta de punição. E a criminalidade é o estado de quem é criminoso. Mas vocês tinham que fazer também, dizer o que significa isso no texto. O seu está correto, tá, Maria? O seu está completo. O dos meninos também estão corretos, mas tem só que acrescentar. O que o texto diz? Que a impunidade aumenta a criminalidade. Então, vocês vão aumentar, completar só com esse fato, tá certo? A impunidade, segundo o texto, aumenta a criminalidade.
tá certo? Além dos significados das palavras, tinha que explicar. Ok, pessoal? Mariano, leia aí a questão, questão Tá me 6. escutando, tia? Sim, pode ler, tá bom. Releia a seguinte frase. Vemos casos de autoridades religiosas também. 12º parágrafo. A partir disso, responda. Essa frase é um período? Por quê? Relembrando aí o que a gente já estudou sobre frase, período e oração. Essa frase aí que o Mariano leu, é um período, sim ou não? Foi o que vocês colocaram. Coloquem no chat como a resposta é pequena. Sim ou não, pessoal? É um período? Sim, é um período. Muito bem. Aí vocês colocaram aí, é formado de oração. Mas para ser um período, para ser uma oração, só é chamado de período de oração se tiver uma palavrinha, uma classe gramatical. Qual é essa classe gramatical? Vocês sabem? Isso. A Maria colocou aí. O verbo. Pronto, pessoal. Então, sim, né? É um período. Por quê? Porque gira em torno de um verbo, tá certo? Se não tem verbo, eu não tenho oração e não tenho período, ok? Então, vocês vão colocar sim, porque gira em torno de um verbo, ok? B, Mariana, pode ler. Oi, quantas orações há nessa frase? E aí, pessoal, quantas orações há? Exato, Pablo, Maria e Isabela. Apenas uma oração. Apenas uma, tá certo? Por que é apenas uma? Quem é que sabe? Porque só tem o quê? Porque só tem um verbo, tá certo? As orações são contadas aí, isso, pelo tanto de verbos. Como só tem um verbo, só tem uma oração. Ok? Letra C, Mariana. Como se classifica o sujeito da forma verbal Vênus? É sujeito o quê? É terceira pessoa do plural, né? Que seria nós. Mas esse sujeito aí, ele é? Muito bem, Larissa e Riquelme. Isso, Pablo, é terceira pessoa do plural, mas o sujeito, não, como não aparece, né, que é o nós, a terceira pessoa do plural, eu chamo de sujeito oculto, tá certo? É isso mesmo. Muito bem. Sétima questão. Quem pode ler? Vou ler, tá certo? Já que ninguém quer ler, leia. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados aos direitos humanos. A pergunta: por que a prioridade do Estado é investigar crimes contra o patrimônio? Pessoal, para quem não entendeu isso aí, crimes contra o patrimônio é tipo roubo, né? Roubar alguma coisa. É crimes contra o patrimônio. Os crimes contra os direitos humanos são, por exemplo, os crimes de discriminação. Pode falar. Maria e depois Pablo. Eu coloquei assim, quando o Estado combate crimes contra patrimônio, traz satisfação geral. Porém, se forem combatidos crimes em relação aos direitos humanos, haveriam milhões de pessoas satisfeitas com pontos de vista diferentes, que o traria com certeza uma revolta. Pablo. O meu foi resumido da Maria.
Pronto. Porque traz satisfação geral, haveriam milhões de pessoas insatisfeitas. Exatamente. Mas tem uma outra coisa também, pessoal. Sabe por que é que eles investigam mais os crimes contra o patrimônio, né, do que contra os direitos? Porque no crime, né, dos patrimônios, eles lucram. E nos crimes contra os direitos humanos, não tem nenhum lucro, né, financeiro. Então, eles estão pensando mais o que aí? No financeiro, tá certo? Em lucrar. Por isso que eles não se preocupam com os crimes, muitas vezes, contra os direitos humanos, como, por exemplo, aí os crimes de discriminação, tá certo? Oitava questão. Repetindo, tá certo? Para a Larissa e para alguém que não tenha respondido essa questão. Nos crimes contra o patrimônio, né, eles lucram. Nos crimes contra o patrimônio, eles lucram. Já nos crimes contra os direitos humanos, eles não têm nenhum lucro. É por isso que eles não procuram resolver aí esses casos, tá certo? Entendeu, Larissa? Ótimo. Quem pode ler a oitava questão? E última dessa página? Pode, Maria, pode ler. Questão 8. Agora, releia o seguinte trecho. Assim, o MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor que hospeda a página que fornece dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. Mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune, diz Tavares. Substitua o verbo destacado por outro que expresse melhor o que o entrevistado provavelmente sentiu quando fez a afirmação. E aí? Pronto. Falou Tavares. Poderia ser, sim, esse verbo, tá certo? Mas que verbo poderia ser colocado aí para mostrar o que ele sentiu, né, a tristeza dele? Poderia ser falou, poderia ser disse, mas a questão está pedindo para vocês, substitua o verbo por outro que expresse o que o entrevistado sentiu, tá certo? Então, para expressar o que ele sentiu, você poderia ser que palavras? Poderia ser desabafa, lamenta, tá certo? Fala e disse também teria um sentido, mas para expressar o que ele aí, o que o entrevistado estava sentindo naquele momento, né, que era tristeza, provavelmente, vocês vão colocar desabafa, tá certo? Desabafa ou lamenta. Ok, pessoal? Desabafa, do verbo desabafar, tá certo? Isso, exatamente. Pronto, pessoal, conseguiram aí fazer essas correções? Ótimo. A atividade de vocês vai ser sobre o modo imperativo, tá certo? Vocês estão vendo aí na página 161 que tem aí uma receita de bolo. Aí tem assim, leia a receita abaixo, tá certo? Ensinando tudo aí de como fazer um bolo. Por que tem isso aí, Pablo? Vou explicar agora. Não, porque o livro de vocês mostra isso aí, dá esse exemplo, não é porque ele quer que vocês façam essa receita, tá certo? Mas a partir dessa receita, ele vai explicar para vocês o que é o modo imperativo. Nós já estudamos sobre isso. Eu queria saber se alguém lembra
o que seria esse modo imperativo. Quais são as características do modo imperativo? O que vocês acham? Alguém lembra? Pronto. O modo imperativo, pessoal, uma característica do modo imperativo. Alguém lembra? Pronto, Raikkonen, muito bem. Uma característica do modo imperativo é um modo que expressa ordem, tá certo? Pedido, conselho, tá certo? Ou que te ensina alguma coisa. Textos que te ensinam alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aí a receita do bolo de chocolate. Numa receita, nesse gênero aí, receita, pessoal, o que é que o gênero está te dizendo? Ele está te dando instruções. Isso, Pablo. Ele está te dando instruções de como fazer o bolo. Ele diz bem aí, ó, no modo de preparo, acompanhe. Bata as gemas com açúcar até obter uma gemada clara. Misture a farinha. Junte por fim delicadamente as claras. Espete, deixe, vire. Ele te dá aí várias ordens, tá certo? Então, o modo imperativo é isso. Ele dá uma ideia de ordem, te dá dicas, te dá conselhos, tá certo? Então, não tem necessidade de nós lermos essa receita. Se alguém quiser depois ler a receita, fazer aí, né, o papo que a gente vai fazer, fica à vontade, tá certo? Mas ele traz isso aí só para explicar o modo imperativo para vocês, tá certo? Bem aí na outra página, na página 162, tem aí, podemos classificar esse gênero como esse texto como que gênero, pessoal? Que gênero é esse texto que a gente viu na aula na página passada? É o quê? Tá bem escrito, bem em cima do texto. Qual é o gênero desse texto? Ele está no modo imperativo, mas qual é o gênero dele? É uma receita, tá certo? O gênero é receita, é uma receita de um bolo. Na questão 2 tem assim, o texto se divide em duas partes. Qual é a função de cada uma delas? A receita se divide em duas partes. Para que é que ela se divide nessas duas partes? Qual a função de cada parte? Hein? Vocês saberiam? Exatamente. Primeira, para te dizer quais são os ingredientes, e a segunda parte, o modo de preparar, né, de fazer aquele alimento. Exatamente isso, meninas. Aí na 3 tem assim. Observe os verbos destacados em negrito. A quem eles se dirigem? Os verbos aqui que tem na receita, né? Misture, bata, espete, leve ao forno. A quem é que está se referindo a esses verbos? Está se dirigindo a quem? Exatamente, ao leitor, né? A pessoa que vai fazer aquela receita. Muito bem. E na 4 tem assim. O que esses verbos expressam? Ordem, instruções, né? Ele está o quê? Dando instruções ao leitor. Dicas. Muito bem. Exatamente isso. Entenderam? Relembraram aí o que é o verbo? Isso. Vocês entenderam, né? O que é que o modo imperativo faz? Ele dá ordens, certo? Manda, dá instruções, dá dicas. É basicamente isso, tá certo? Isso que é chamado de modo imperativo. Ok, pessoal? Eu quero que vocês façam as atividades, né? Da página 164, tá certo? Em diante aí. As questões que tem para vocês fazerem. Vocês vão terminar de ler isso aqui. Na próxima aula, eu termino a leitura com vocês. Vou deixar aqui marcado, tá certo? Mas vocês vão ler em casa também para responderem as questões, ok?
E vocês agora vão me dizer aí no chat, pessoal, se vocês são do sétimo A, sétimo B e o número. Não precisa colocar o nome, só. Não, Larissa, 164 em diante, tá certo? 164, 166, 167 e 168, certo? Enquanto eu faço aqui, vou fazer aqui a chamada, né? Número 9, número 1 do sétimo A, 15. Vou usar esse tempo só para fazer aqui a chamada. Ficou em alguma dúvida, pessoal, sobre aí esse assunto do modo imperativo? Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem para falar agora, tá certo? Se não ficou nenhuma dúvida, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Isabela, coloca teu número, por favor. Só colocou o nome, eu não sei teu número. Pronto. Pessoal, bom final de semana, tá certo? Fiquem bem, fiquem com Deus. E só vendo aqui, porque aqui onde eu anotei só tem pessoal do sétimo ano A, prestem atenção. Aqui só tem número 1, número 9, 15, 7, 17, 3, 14 e 8. Só tem esses alunos mesmo do sétimo ano A. Se faltou alguém, coloque aí no chat, tá? Se está na aula, claro. Pronto. Então, se são só esses alunos. Sétimo ano B, Raíssa, tem o 5, o 6, o 9, o 7, o 4, o 2, o 12, o 3, o 14, o 10, o 1 e o 11. Só esses? Tinha faltar eu, tinha o 20. Do sétimo A? Do sétimo. Não, do sétimo B. Ou sétimo A. Acho que é sétimo A. É o sétimo A, Riquelme, né? É, isso. Pronto. Se não